Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar novamente com todos para falarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus. Quero convidá-lo a ter toda a atenção, a participar junto comigo, fazendo seus comentários, para que possamos interagir em mais uma aula e você seja edificado pelo conteúdo que será trabalhado. Desta feita, a lição tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. Estamos trabalhando a lição do terceiro trimestre de 2020, que nos fala sobre princípios divinos em tempos de crise. Comentarista saudoso pastor Eurico Bergstein, e tem sido muito bom, muito edificante, e desta feita não será diferente. Então vem conosco. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários, para que você possa estar contribuindo para a expansão desse canal e, consequentemente, a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Vamos lá, vamos aprender mais do Senhor neste dia. O nosso texto áureo está lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Eu quero ler para você. Deixa eu posicionar aqui. Eu quero de antemão avisar que eu estarei projetando na tela a imagem da lição. Então você que não tem a lição pode estar acompanhando comigo. E você que tem em mãos, vá marcando, vá destacando, para que você possa massificar esse conteúdo na sua mente. Vamos lá. 1 João 4,1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então essa é a verdade, este é o texto áureo e é bem pontual sobre o assunto que estaremos tratando. A verdade prática nos diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe, de segunda a sábado, nos fala acerca de textos relacionados à lição. Eu sempre recomendo a você a usar essa leitura diária como leitura devocional, para que você esteja antenado não só com o assunto da lição, mas possa estar em contato com a leitura da Bíblia diariamente. Na segunda-feira, nem todo o espírito é de Deus. Na terça, devemos discernir os espíritos. Na quarta, os espíritos maus são enganadores. Na quinta, os espíritos maus imitam a Deus. Na sexta, os dons edificam a igreja. E no sábado, o dom profético é útil à igreja. Então, perceba aí que são textos bem interessantes na leitura diária. Partindo agora para a nossa leitura bíblica em classe, o que é que nos apresenta o autor? Neemias capítulo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 14. Então vamos ler esses textos, porque servirão de base para a reflexão. Começando com Neemias, nos diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Vamos para o versículo 13. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 2 versículos. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha que interessante.
Os hinos sugeridos são os 17, 212 e 432 da harpa cristã, e o objetivo geral é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Em relação aos objetivos específicos, o autor nos traz, primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E o quinto, pontuar como devemos julgar as profecias. Então veja o quão interessante está essa lição e vamos nos esforçar para alcançar, atender todos os objetivos que estão sendo propostos nessa lição. Como introdução, o autor traz para nós e vamos estudar como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Isso é uma realidade que já existia no Antigo Testamento, foi pontuada no Novo Testamento, naquele momento em que o Evangelho foi difundido e a igreja começou a ser implementada, e está presente hoje. Então vamos refletir sobre isso, porque faz parte da nossa realidade e nós estamos acompanhando, não só no nosso contexto religioso, mas também através da mídia, o que tem sido de notícia relacionada a esses falsos profetas que têm sido algumas vezes desmascarados. O tópico 1 nos fala sobre o cuidado com os falsos profetas. Então, o que é que há de interessante aqui? Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Como é que isso se demonstra, se explicita? Você há de lembrar que em algumas lições anteriores falamos sobre todo esse processo de transição e de retorno do povo de Judá para a sua terra natal, após o encerramento do prazo do cativeiro, que foi profetizado pela boca do profeta Jeremias. Então, após 70 anos, eles voltaram em 3 levas para reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reconstruir os muros. Só que em um dado momento, principalmente na reconstrução do templo, o povo começou a ficar desanimado, começou a atentar para os seus próprios interesses, começou a se voltar para os seus assuntos particulares. Então Deus usou a estratégia de levantar profetas para trazer uma mensagem diretiva, pontual, específica para o povo, tratando acerca do que eles precisavam fazer e da postura que eles deveriam ter. Então Ageu e Zacarias foram profetas usados por Deus neste momento para chamar a atenção do povo, dizendo: vocês não estão prosperando, as riquezas de vocês estão sendo colocadas em um bolso furado, porque vocês estão se voltando para os seus próprios interesses, enquanto a casa do Senhor está abandonada. Então o povo deu atenção àquela mensagem e se voltou para trabalhar em favor da reconstrução. Por quê? Porque eles entendiam que os profetas eram porta-voz de Deus. Eles entendiam que aquela mensagem era uma mensagem trazida pelo próprio Deus e que eles precisavam prestar atenção naquilo e executar para que pudessem ser bem-sucedidos. O autor também coloca aqui uma situação em que os samaritanos se propunham a criar uma relação de amizade, a criar uma relação de proximidade, a criar uma relação de vínculo em relação ao povo de Judá, quando na verdade eles tinham no coração segundas intenções, que era de minar a reconstrução, que era de descaracterizar Judá como um centro religioso, que era de trair a confiança dos judeus e até mesmo tirar sua própria vida. Então perceba que nesse cenário, nesse contexto, Deus sempre levantou homens comprometidos com a sua mensagem, comprometidos com o propósito, para que pudessem, em detrimento do levante dos inimigos, dar continuidade àquilo que eles precisavam fazer.
Há um cenário aqui que foi lido na leitura bíblica, que é sobre o profeta que se encontrou com Neemias, Semaías, e que tentou enganá-lo. Ele convidou Neemias a se encontrar com ele no templo, mas na verdade ele foi subornado para fazer aquilo e apresentou a palavra como se fosse a palavra do Senhor. Porque os samaritanos entendiam que os judeus davam ouvidos à mensagem profética. Então subornaram esse profeta para criar uma armadilha e tentar fazer com que Neemias caísse nessa armadilha. Mas Neemias teve discernimento, Neemias teve visão de Deus e não se deixou enganar por essa palavra falsa, porque ele sabia que ele não estava apto a entrar no templo, porque isso estava restrito aos sacerdotes. Ele não tinha autonomia alguma, porque ele era governador do povo, mas não estava ali com atribuição religiosa. Então, Neemias discerniu isso e não caiu na armadilha. Mas os samaritanos usaram o falso profeta justamente porque os judeus eram pessoas que historicamente davam ouvidos à mensagem profética através dos homens de Deus que as apresentavam. Um outro aspecto é que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Veja o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir e questionou: um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote, como eu disse. E no capítulo 6, verso 12, ele ainda afirma, né? Eu conheci que não era de Deus a mensagem. Então foi uma mensagem no sentido de fazer com que o povo não desse mais credibilidade a Neemias por estar ferindo uma atribuição que era específica dos sacerdotes, que ele não poderia realizar. Mas Neemias foi inteligente, teve discernimento e não caiu nessa armadilha. Então não podemos fechar os olhos para tudo que ouvimos, não podemos ser coordenados ou direcionados por qualquer palavra que é lançada em nossa direção. Precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos provar, examinar a mensagem profética. Por quê? Porque a Bíblia revela a existência de falsos profetas. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, continuando. Tópico de número 2. No Antigo Testamento, há relatos de falsos profetas que se levantaram no sentido de descaracterizar aquilo que Deus havia falado ou no sentido de atender interesses particulares. Então, como eu posso dizer para você? Aqui um exemplo do primeiro livro de Reis, capítulo 13, em que um profeta procurou o rei Jeroboão para lhe levar uma mensagem, dizendo: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Essa mensagem foi uma mensagem enviada por Deus e foi confirmada com esse acontecimento. Mas o rei Jeroboão duvidou. O rei Jeroboão se ofendeu. O rei Jeroboão não quis aceitar aquela palavra. Mas o profeta foi mandado por Deus e anunciou a mensagem. Só que Deus disse também para que quando ele retornasse após o anúncio profético, ele não retornasse pelo mesmo caminho. E assim ele o fez. Só que um outro profeta, um profeta velho, cuja Bíblia não cita o nome, procurou esse profeta que havia levado a mensagem para Jeroboão e disse: vem comigo, vem se alimentar na minha casa, vem comer pão comigo. Ele encontrou o homem assentado próximo a uma árvore e fez esse convite. E o profeta disse: não, eu não posso ir porque Deus me orientou que não voltasse pelo mesmo caminho e não tivesse esse tipo de contato. Mas o profeta insistiu e alegou
que ele havia recebido uma mensagem de Deus, e essa mensagem era que ele estava trazendo, convencendo o homem a ir ter com ele. O homem então não teve discernimento, não entendeu que aquela era uma mensagem falsa, não se debruçou na própria orientação que o Senhor havia dado e foi se alimentar na casa desse profeta velho. Só que a Bíblia diz que por descumprir essa mensagem, Deus usou a boca desse próprio profeta velho para anunciar o juízo que ele daria sobre o profeta que foi falar com Jeroboão. Ele disse: você não irá sobreviver. E quando ele retornou para casa, para sua terra natal, a Bíblia diz que um leão o matou no caminho. Então perceba, houve aqui um profeta verdadeiro que anunciou a mensagem, mas ao retornar não foi obediente à voz de Deus e perdeu a sua própria vida por desobediência. E houve aqui um profeta falso que anunciou uma palavra profética mentirosa, convencendo o homem a comer na sua casa, comprometendo a vida dele, e depois o próprio Deus o usou com uma mensagem verdadeira. Então, que lição nós podemos tirar disso? Nós podemos interpretar o seguinte, que Deus dá dons aos homens e usa quem quer, como quer e na hora que ele quer. E o teor dessa mensagem que vem de Deus é um teor de mensagem que se concretiza, que se realiza, que está de acordo com os parâmetros que o Pai estabeleceu. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes, pessoas que usam a aparência de homens espirituais, homem de Deus, trazem mensagens pautadas na sua própria conveniência, mas que não são mensagens que o Senhor mandou com que eles profetizassem. Quando é de Deus se cumpre, quando é de Deus se concretiza, quando é de Deus se confirma, quando é de Deus está de acordo com a palavra. Quando não é de Deus, leva a caminho de morte, leva a caminho de destruição, quando não se há discernimento. E quando se há discernimento, se entende e se percebe que não está de acordo com os princípios bíblicos, não está de acordo com o cenário, não está de acordo com aquilo que Deus espera e quer realizar no meio do seu povo. Então a Bíblia revela a existência de falsos profetas. O Antigo Testamento mostra isso. O Antigo Testamento mostra lá vários falsos profetas nos dias de Jeremias, trazendo mensagens falsas para os reis, enquanto que Neemias estava ali combatendo, trazendo a mensagem verdadeira e sendo perseguido por isso. O Antigo Testamento nos mostra também quando o rei Josafá visitou o rei Acabe e ali muitos profetas traziam mensagens mentirosas e ele perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? Porque ele sabia que muitos estavam ali tentando agradar ao rei, trazendo mensagens convenientes. Mas a verdadeira profecia, a que vem de Deus, anunciada por um homem de Deus, essa se concretiza, essa se cumpre e essa precisa ser valorizada. Então, precisamos buscar de Deus discernimento, porque a Bíblia nos fala sobre falsos profetas. No Novo Testamento, a mesma coisa. Veja o que o autor traz. Sobre Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja. Olha que interessante. E ainda em Mateus 24, 11 e 24, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. E a Bíblia ainda fala sobre o espírito do anticristo, lá em 1 João 2,18, que estará operando, coisas terríveis no momento oportuno em que estiver se concretizando a última hora da igreja. Ele fará vários prodígios de mentira e operarão sinais com todo engano e injustiça. Então, isso é misto que aconteça, isso está explícito na palavra, não é novidade,
E nós precisamos atentar muito bem para isso. Tem pessoas que, infelizmente, se deixam levar por mensagens falsas e vivem de porta em porta ou de endereço em endereço, buscando uma suposta mensagem profética, quando na verdade Deus nos deu a sua palavra para que nós possamos entender qual é o seu propósito. E usa pessoas com dom de profecia, mas de forma muito clara, para exortar, consolar e edificar de acordo com os princípios estabelecidos na sua própria palavra. Tópico 3. Devemos julgar as profecias. Então, vamos lá. Sobre o tópico 3, o que é que nos diz? Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja deve ser exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava, quando falava acerca da igreja de Corinto. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que o de profetizar? Porque a profecia tem um papel fundamental no convencimento, principalmente do descrente. Então, se o descrente entra num ambiente em que as pessoas estão reunidas para adorar a Deus, e alguém é usado em profecia para revelar os segredos do seu coração, não lhe deixa a dúvida de que Deus está presente naquele contexto. A profecia, como eu disse antes, também traz consolação, exortação e edificação. Então, por isso que Paulo nos instrui a buscar com zelo os dons e principalmente o de profetizar. Porque uma igreja que exercita os dons, ela está se utilizando das ferramentas que Deus deu para realizar a sua obra. O autor ainda coloca que o despertamento renova os dons. Quando Deus renova os dons de profecia, ou o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então perceba que os dons são dados pelo Espírito Santo a quem Ele quer para se manifestar no momento oportuno, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um para o que for útil. E esses dons, eles sempre estão pautados aos princípios estabelecidos pela palavra. É como ferramentas, não adianta ter uma boa ferramenta em mãos sem saber usá-la. Então nós precisamos saber usar os dons. E quem é que nos dá um direcionamento acerca do uso dos dons? A própria Bíblia, que é a revelação de Deus para nós. Aquilo que Deus deixou escrito na palavra, aquilo que Deus deixou revelado, aquilo que há de doutrina no Novo Testamento, serve de direcionamento e parâmetro para a aplicação dos dons espirituais, e entre eles o de profecia. Então você pode perceber lá que quando Paulo fala acerca dos dons espirituais em 1 Coríntios, ele fala sobre os dons de elocução, os dons de revelação e os dons de poder. São os 9 dons divididos em 3 categorias. E todos têm a sua importância. Porque para o que for útil, eles são manifestados. E entre esses dons está o de discernimento de espírito, que é um dom que nos possibilita entender, provar os espíritos para ver se eles são de Deus ou não. Então, num mundo em que há muito engano, num mundo em que há muita farsa, num mundo em que há muitas armadilhas, num mundo em que há muita hipocrisia, num mundo em que há muita ambição, mais do que nunca precisamos aprender a discernir aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, o cenário que se coloca em nossa volta, para que possamos entender quando é Deus que fala conosco e quando não é Deus que fala conosco. Vamos para o tópico de número 4. O que é que nos diz? Por que devemos julgar as profecias? E aqui, de forma muito explícita, podemos observar. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Então, isso é uma ordenança diretiva que encontramos em 1 Tessalonicenses 5 e 1 Coríntios 14. Julgue as profecias, ou seja,
Examine o teor, examine o conteúdo, examine o que está sendo dito, aquilo que você está ouvindo e coloque na balança da palavra de Deus. Coloque dentro do crivo, do parâmetro daquilo que a Bíblia Sagrada ensina, para que você possa entender se de verdade é Deus quem está falando. Então, por que devemos julgar? Porque a palavra de Deus nos manda julgar. Julgar as profecias. Por que devemos julgar? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Como assim, pastor? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Olha que coisa interessante. Vamos voltar ao texto que foi lido, da leitura bíblica em classe. O profeta foi e anunciou uma mensagem mentirosa, dizendo: vem comer na minha casa. É Deus que está me usando para falar isso, quando na verdade Deus já tinha dito a outro profeta: volte por outro caminho, não se detenha aí com ninguém, volte para sua terra de origem por outro caminho. Mas quando o profeta veio com a mensagem mentirosa dizendo que era Deus que estava falando, ele deu ouvidos. Depois Deus usa esse mesmo profeta que veio com a mensagem falsa para anunciar uma mensagem verdadeira, dizendo que ele ia ser punido e ia morrer por causa daquela desobediência. Então perceba que as pessoas estão sujeitas a falhas. Então, não, ou más intenções. Então não é porque aquela pessoa tem um histórico de ser homem de Deus que nós iremos fechar os olhos para tudo que aquela pessoa diz. Não. Se diz e está dentro da palavra, amém, glória a Deus. Eu aceito, eu recebo, eu compactuo. Não é pelo simples fato de quem disse, nós precisamos identificar o que essa pessoa disse. Muitas pessoas, principalmente homens de Deus, têm trajetórias irretocáveis. Mas pelo simples fato de serem seres humanos, podem também cometer erros. Um outro aspecto, por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante que nós devemos perceber. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para não cair nesse tipo de armadilha. Tem pessoas que criam uma fantasia de mensagem profética quando na verdade elas captaram os sinais associados àquilo que elas irão dizer. Conhece alguma coisa sobre sua história, ou conhece o seu dia a dia, ou conhece alguém que está próximo, ou de repente até você disse algo sem perceber que aquela pessoa guardou, e ela lança aquilo na mensagem profética para dar um ar de autenticidade, para dar um ar de veracidade. Isso é o espírito do falso profeta, isso é o espírito de quem quer usar de engano, isso é o espírito de quem quer profetizar para alguém em benefício próprio, para receber retorno financeiro, ou para criar alguma situação de domínio, de assédio emocional. Então veja que nós precisamos estar atentos para isso. O autor traz aqui um cenário em que Natã entregou uma mensagem por conta própria a Davi, porém Deus mandou com que ele corrigisse a mensagem. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Davi tentou no seu coração construir um templo para adoração a Deus. Aí Natã vem com a palavra e diz assim: faz conforme as tuas forças, faz conforme o desejo que está no teu coração. Natã era um profeta. E por certo, Davi, ao ouvir aquilo, tomou para si e disse: olha, o profeta validou. Mas na verdade essa não era a vontade de Deus. Depois Deus usa o próprio profeta de Natã para dizer: você não irá construir. Quem irá construir será o seu filho, seu descendente. Então essa era a vontade de Deus. Não foi pelo simples fato de Davi querer e Natã bater o martelo dizendo faça, não. Ele se equivocou na mensagem. Então, a posição que nós assumimos, às vezes de liderança, também deve nos fazer ter muito cuidado
em relação àquilo que nós anunciamos, em relação às atitudes que nós temos, porque as pessoas olham para nós e pelo fato de termos credibilidade, muitas vezes elas não julgam o que foi dito e seguem simplesmente porque nós falamos. Mas nós temos muita responsabilidade sobre isso, porque a nossa reputação cria prestígio, cria respeito, cria compromisso. E quanto mais respeito e compromisso, mais responsabilidade nós devemos ter. Então, para você que é líder e que anuncia profeticamente algo, e para você que ouve algo profeticamente, peça a Deus sempre o senso de responsabilidade, sabedoria e entendimento para discernir se aquilo é de Deus ou não. Por que devemos julgar as profecias? Porque existe a possibilidade que a profecia, ou que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno disseminador de mentiras. Então nós já demos esse exemplo. Demos o exemplo de Semaías, né? Que tentou enganar Neemias. Demos o exemplo aí do profeta velho que tentou enganar, ou que tentou não, que enganou o profeta que anunciou a mensagem para Jeroboão, levando-o a ser morto por um leão. Então, porque estavam sendo dominados por um espírito que não era de Deus. Um espírito faccioso, um espírito enganador, um espírito de hipocrisia, um espírito que não provém de Deus, mas do próprio maligno, e que compromete a santidade, a espiritualidade e a vida do próprio ser humano. Então, irmãos, vamos prestar atenção nisso e pedir a Deus. Devemos ter todo o cuidado. Tópico de número 5. Devemos julgar as profecias. Como? Examinando as Escrituras. Como? Através do dom de discernimento de espíritos. Como? A profecia se conhece pelo seu sabor. Olha que coisa interessante, né, que o autor traz aqui. Ó. Examinando baseado nas Escrituras se refere ao prumo, né, que o pedreiro usa ao realizar a construção, para que tudo esteja num alinhamento adequado. Uma parede torta ela pode cair, uma parede torta pode comprometer a obra. Uma parede torta esteticamente não ficará bem. Por isso o pedreiro usa o prumo. E nós como cristãos temos o prumo da palavra, porque ela serve de parâmetro. O que é a Bíblia, irmãos? Nossa regra de fé e prática. Então nós temos que nos pautar nela, porque se nós nos pautarmos nela, seremos bem-sucedidos. Se nós nos pautarmos nela, não seremos enganados. Temos que fazer as coisas segundo os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, examinando as Escrituras. Como Jesus disse, né? Vós cuidais ternelas da vida eterna, são elas que de mim testificam. Através do dom de discernimento de espírito, como eu falei, lá em 1 Coríntios, Paulo nos dá um rol de dons espirituais, e entre eles o discernimento de espírito. E ele ainda alega que o homem espiritual discerne tudo, né? E de ninguém é discernido. Então isso é importantíssimo. É importantíssimo nós termos essa iluminação que abre os nossos olhos. Essa inspiração que permite com que tenhamos contato com o sobrenatural. Permitamos que a manifestação do dom seja suficiente para discernir as profecias. Porque se nós fizermos isso, não seremos enganados. O crente é como uma ovelha que conhece a voz do seu pastor e o segue. Assim como a noiva conhece a voz do seu amado. Quando o autor coloca aqui que a profecia também se conhece pelo seu sabor, veja que interessante o que é que ele traz. O sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conhece quando um estrangeiro fala. Isso é óbvio. Por mais que um estrangeiro fale português, você vai perceber algum sotaque diferente. E isso acontece até dentro do Brasil. Pessoas que são de regiões diferentes e que têm muito sotaque. Por exemplo, quem mora na capital de determinado estado, às vezes fala de um jeito diferente de quem mora no interior. Isso acontece muito no nosso Brasil, na maioria dos estados.
Então, nós já podemos perceber, ó, tal pessoa não é daqui, ó, tal pessoa é de fora. Olha o sotaque que ele tem, olha o jeito que ele fala. Então, nós que somos crentes e que somos espirituais também conhecemos a voz do nosso Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós conseguimos discernir o sabor daquele que fala conosco, o sabor da presença daquele que está conosco, o Espírito que está em nós que testifica uns com os outros que nós somos de Deus. Veja que coisa interessante, né? Veja que ensinamento maravilhoso. Vamos agora partir para a conclusão. O que é que nos diz a conclusão desse texto? O que é que o autor traz para nós, né? Primeiro ele começa dizendo assim: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Claro que sim, né? A sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar seus servos conforme a sua soberana vontade. Porque, irmãos, que muitas pessoas hoje têm deixado de dar credibilidade e não têm dado ênfase à manifestação dos dons, principalmente por esse aspecto da dúvida que tem sido criada, esse receio, essa coisa que tem minado o verdadeiro evangelho, que é a falsidade, que é o joio no meio do trigo. Mas quando a doutrina é preservada, os erros são minimizados. Então nós não iremos deixar de mergulhar nos dons espirituais em detrimento de alguma outra situação pontual que acontece, porque estaremos baseados na palavra e equilibrados para conseguir discernir tudo o que está acontecendo à nossa volta. Um outro aspecto, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Veja que Paulo diz: profetizeis uns após os outros para que aprendais. Olha que coisa interessante. Como assim aprender a profetizar? Aprender a profetizar. Significa que o dom não vem completo? Não é isso que eu estou dizendo. O dom vem completo e ele é suficiente. Mas o uso da ferramenta tem que ser aperfeiçoado. É o mesmo exemplo da ferramenta. Não adianta termos uma boa ferramenta na mão e não saber usar. E nós só saberemos usar se tivermos um curso e a maneira que nós exercitamos isso e praticamos. É a mesma coisa relacionada aos dons. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas que nos dá. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. É aquele texto, né? De 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o bem. Então aquilo serve para mim, aquilo está adequado ao que diz a Bíblia, aquilo está dentro do parâmetro das Escrituras, então retenha. Aquilo está fora, aquilo está em desacordo, aquilo não está baseado em princípios, lance fora. Filtre. Não receba, não assimile, não internalize. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então veja que ensinamento maravilhoso, veja que instruções, né, tremendas o autor nos traz nessa lição e que eu pude também refletir com você e que serve de base para o seu aprendizado. O que é que ele nos traz aqui de questionário? Vamos lá, vamos para concluirmos em cima disso aqui. A respeito de provar se os espíritos são de Deus, o que os samaritanos observavam nos judeus? Que os judeus davam valor à mensagem profética. Por isso eles tentaram ludibriar os judeus usando uma falsa profecia. Qual o dever de Neemias? Examinar pelo crivo da palavra de Deus as profecias recebidas. Então Neemias, por ser líder principalmente, precisou pedir a Deus discernimento e estar atento a tudo que ele ouvia em relação aos samaritanos. O que acontece aos dons do Espírito Santo quando há despertamento espiritual? O despertamento espiritual, como nós já dissemos, renova os dons. E o renovo dos dons nos permite estar em dia, afinados com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus realiza. Qual o primeiro passo que devemos dar ao julgar uma profecia? Examinar as Escrituras, porque é o nosso prumo, o nosso parâmetro, a nossa regra de fé e prática. E por que o dom de discernir espíritos é importante? Porque nos ajuda a identificar se os espíritos procedem ou não de Deus.
Então, guarde essa mensagem no seu coração, que você tenha absorvido esses ensinamentos. Deixe lá os seus comentários no vídeo, trazendo sugestões, falando algo a respeito dessa lição. Vai ser muito importante para mim e para a continuidade dessas aulas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno e que nós possamos estar juntos mais uma vez para aprendermos acerca daquilo que Deus nos traz através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um prazer enorme estar com você. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus.